A Escola Pio X apresenta Semana de Ciclo de Palestras 2021. Gravando. Bom dia a todos, bom dia, Ednan, seja muito bem-vindo à nossa escola. Muito feliz de você estar aqui participando com a gente. É muito importante a tua participação, você sempre disposto e sempre nos ajudando, né? E mais essa vez. Eu espero que seja de muita valia a nossa conversa de hoje, de experiências para os nossos alunos. A gente sabe, a Ana Paula vai aí apresentar você, todo o seu currículo, e nós sabemos da sua boa vontade de botar esses jovens na linha e na vida correta, né, através do esporte. Então, que o nosso dia seja bem proveitoso, seja muito bem-vindo à nossa escola. Obrigado, Sara, pelo convite, tá? E sempre que precisarem, a gente puder ajudar, vamos estar sempre disposto. Lembrando só que eu fui aluno do Pio X, tá? Pio X. Eu fiz o segundo grau no Pio X. Lá, quando eu cheguei no América aqui, eu comecei a jogar aqui nas categorias de base e fiz o segundo grau completo no Pio X. Olha que maravilha, eu não sabia disso, né? Nós já conversamos tanto, você já nos ajudou em outras escolas. Mais legal ainda, um ex-aluno aqui, muito importante, muito legal, Edna. Obrigadão pela tua presença. Oi, João, se apresenta, João Arturo. Oi, gente, oi, Ediano. Prazer, meu nome é João Arturo, sou do terceiro A. Muito legal saber que você já estudou aqui. Ó, o professor Wagner, o bom filho a casa torna. Isso mesmo, Wagner. Nossa, eu fiquei orgulhosa agora saber que ele, palestrante, isso ninguém tinha me passado essa informação para me colocar na ficha aqui. Ninguém perguntou, poxa vida. Olha só, pessoal, vocês espalharam nessa parte. Poderia deixar de falar, né? Porque o Pio X sempre foi uma escola referência em Rio Preto, né? Ai, obrigada. Ó, pessoal, nós vamos dar início ao nosso terceiro dia do ciclo de palestra, tá? Com o jogador, vamos falar jogador, Ednan Leal da Silveira. A posição é lateral direito, ele tem 52 anos, foi jogador, jogou pelo Corinthians por 28 partidas, foi titular por 19 partidas, teve 13 vitórias, 5 empates e 10 derrotas, marcou um gol. E o Ednan, ele ficou conhecido como Ednan, nascido em Frutal, Minas Gerais, é ex-jogador de futebol que atuou como lateral direito no time paulista Corinthians. Chegou no clube em 1996, após deixar o Clube de Futebol América, de São José do Rio Preto. Torna-se titular do time com a saída do jogador Marcelinho Carioca. Ednan, poderia começar a falar um pouquinho da tua história para a gente, você já começou, e pode falar um pouquinho da sua carreira, tá? Conversar com a gente aqui, nós estamos escutando. Bom dia a todos, né, que de repente entraram agora. Meu nome, como você já disse, é Ednan Leal da Silveira, nascido aos 6/6/1969 em Frutal, sou aqui de Minas, uma cidade próxima aqui. Vim para São José do Rio Preto em 1986 para fazer um teste aqui nas categorias de base do América e fui aprovado, né? E já comecei a jogar aqui com 15 para 16 anos, né? E passei aqui pelo juvenil, que a gente chama, que era um sub-17, depois juniores, e dando sequência, lógico, em 88, já com 18 anos, eu fui requisitado para a equipe profissional do América. Tá? E após isso, eu fiquei aqui no América de 86 a 95, em 94 fui emprestado para a Portuguesa de Desportos do estado de São Paulo, quando a Portuguesa era um time de primeira divisão, né, naquela época. Em 95 fui emprestado ao Goiás Esporte Clubes também para disputar o Campeonato Brasileiro na época.
e em 96 que eu fui vendido ao Corinthians, né? Fui negociado ao Corinthians, fiquei em 96, 97, sendo emprestado ao Sport de Recife também naquele ano. Fiquei no São Caetano em 98, União Barbarense em 99, 2000 e 2002, um dos 3 melhores anos daquele time na primeira divisão também, no Campeonato Paulista. Passei pelo Paraná Clube também em 99, voltei ao América em 2001, e depois do União Barbarense em 2002 também, onde eu encerrei a minha carreira ali com 33 anos, mais praticamente, 33 para 34 anos, tá? Nesse ínterim, né, em 86 aqui, como eu já disse, estudei, né, terminei o meu segundo grau no Pio 10, tá? E no mesmo ano que eu terminei, já prestei vestibular para educação física, fizemos vestibular de educação física e fizemos 2 anos e meio em Catanduva, no curso de educação física, tá? E conciliando os treinamentos cedo e à tarde, na época, né? Conciliando todos os treinamentos com a viagem, viajava à noite, dava tempo, às vezes, nem de jantar direito, mas viajava todo dia à noite para fazer o curso em educação física, haja vista que em São José do Rio Preto não tínhamos curso de educação física naquela época, né? Então foi um sacrifício muito grande, até que comecei a ser negociado em 94 e tive que trancar minha matrícula ali em 94 para seguir a carreira de jogador de futebol. Assim que eu parei de jogar futebol, eu tentei, né, voltar a estudar para terminar o curso. Então aqui em Rio Preto eu terminei meu curso, se não me engano, 2003, 2004, aí me formando em 2006 na Unorp, tá? Aí eu consegui terminar, pedi aproveitamento de disciplina e terminei meu curso de educação física na Unorp, sendo formado em educação física hoje. Aí de lá para cá, segui a carreira, né, como agente de jogadores, sempre trabalhando com o esporte, com o futebol. Tá? Hoje eu estava como coordenador, me desliguei agora do Monte Líbano, que eu estava como coordenador das categorias de base lá do Clube Monte Líbano, futebol e futsal, e sou também o diretor regional de esportes da Secretaria Estadual de Esportes. Tá? A gente cuida aqui de 95 municípios aqui da nossa região esportiva. Tá? Então, a gente que organiza a maioria dos jogos aqui, que você vê que é a organização do Estado. Tá? Jogos regionais, jogos abertos, jogos escolares, né, onde envolve as escolas, jogos da juventude, jogos dos idosos, todas as atividades que a Secretaria de Esporte do Estado promove, nós, né, eu e alguns funcionários públicos concursados que ajudamos nessa organização. Nossa, bacana. Edina, eu gostaria de perguntar uma coisinha aqui que os alunos mandaram. Eles fizeram várias perguntas, então eu e o João vamos apresentar, né, João? E assim, quando que surgiu essa vontade de seguir a carreira de jogador de futebol? Assim, você tem alguma inspiração, algum jogador que te inspirou? Paula, isso assim sempre teve no sangue, né? Quem gosta, né? Todos os garotos aí que gostam de futebol, a gente já é um pouco mais velho hoje em dia, né? A gente já está perdendo um pouquinho isso para o computador, né? Para os tablets, para os celulares da vida. Então, a gente tem perdido muitos adeptos, né? E a tecnologia tem roubado um pouco o espaço do futebol dos nossos garotos, tá? A gente crê que o futebol é um meio melhor de mudar a vida dessas... Não só o futebol, como o esporte em geral, mas o futebol, por ter uma facilidade maior da prática, né? E lá em Frutal, eu me lembro que todo o espaço vazio, a gente tinha um campinho de futebol, a gente matava qualquer plantação que tinha de tanto jogar futebol na onde a gente convivia, na sociedade onde a gente convivia ali com as nossas amizades, tá?
Então, isso fez com que a gente desenvolvesse esse amor pelo futebol e fosse, assim, uma alternativa para a mudança de vida de cada um de nós que ali estávamos, né? E não deixa de ser isso hoje também, tá? Então, isso sempre teve no meu coração a vontade de jogar profissionalmente, de seguir uma carreira, né? Então, eu tive, em conversas com meus familiares, que sempre me incentivaram, né, a sair de Frutal e tentar alguma coisa. Daí o motivo de eu ter vindo para cá. Minha irmã me recebeu aqui no primeiro ano. Eu fiquei morando na casa da minha irmã aqui no primeiro ano que estive aqui, que vim para São José do Rio Preto, até conseguir um lugar no alojamento e assim, você tem que amar o que faz, né? Então, se você quer muito jogar futebol, você tem que amar o que faz e, principalmente, fazer com amor aquilo que você escolheu para a tua vida, tá? Então, você tem que ser diferente, você tem que ser dedicado, você tem que entender que o maior patrimônio do atleta hoje é o corpo dele. Então, se ele é um atleta, ele depende do corpo dele. Então, ele tem que fazer daquilo ali, do corpo dele, o principal instrumento de trabalho dele e fazer com que ele cuide daquilo ali a cada instante, cada minuto da vida dele, né? Seja em alimentação, seja em informação, né, estudo, seja em descanso, seja em treinamentos e aperfeiçoamento. Então, ele tem que ter essa mentalidade, porque hoje em dia a gente sabe quão concorrido, quão difícil está a vida profissional, seja de qualquer profissão, né? A gente falando aqui da feira de profissões, né? Especificamente futebol, a concorrência é muito grande. Todo garoto hoje quer jogar futebol. Só que a oferta hoje de clubes organizados e onde esses clubes têm a condição de pagar bem, a gente sabe que é muito poucos clubes que têm essa condição e essa estrutura, tá? Então, a concorrência é muito grande, né? Então, ele tem que ter consciência de amar o que faz e fazer por onde ele possa ter melhores oportunidades dentro do futebol também, né? E o futebol, hoje em dia, a gente sabe que não é só jogar, né? Então, é isso que eu estou falando, envolve muitas outras coisas que a gente pode estar falando aí, mas dentro da conversa mesmo aqui. Bacana, João. Quer fazer alguma pergunta? Eu gostaria de fazer uma pergunta para você, Edna. Ô, João, antes de você falar, espera só um pouquinho. Ô, Edna, deixa eu explicar aqui. Nós estamos no aplicativo do Meet, tá? Da escola, onde tem os professores aqui e o João, aluno, para poder apresentar, e os alunos ali no pátio, que nós estamos trabalhando nesse presencial remoto. E nós estamos no aplicativo do Estado, do CMSP, dos primeiros, segundos e terceiros. Então, você não está vendo a turma toda aqui, tá? Okay. Só de explicar um pouco. Pode perguntar, João. Obrigado. Edna, gostaria de saber como é que está o mercado de trabalho na área que você está fazendo, porque, tipo, tem muita gente, às vezes, que gosta realmente de jogar futebol e não sabe como é que está essa área de mercado. Então, eu gostaria muito de saber. Certo. Hoje em dia, nós temos o futebol, as categorias de base, né, como todo mundo sabe, né, que são os garotos abaixo aí de 19, 20 anos, né, que tem a federação, né, vamos falar do futebol de competição, né? A Federação Paulista hoje, ela conta com competições oficiais a partir de 10 anos, 9 anos, né, que nós temos o Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17, Sub-20 e o profissional, tá? Então, praticamente, o garoto vai começar a carreira dele de jogador de futebol nessas categorias. Ele tem que se ingressar, buscar, né? É lógico que você, com 5 anos, 4 anos, hoje em dia a gente já vê no Monte Líbano mesmo, algumas escolinhas da prefeitura aqui, você já tem, acho que a partir de 6 anos, 7 anos, você já encontra escolinhas aí que fazem um trabalho com esses garotos. Então, por isso que eu falo lá,
todo garoto quer jogar futebol, tem que gostar do que faz, e tem que se sacrificar e investir, conciliar principalmente com os estudos, porque é uma carreira, assim, até certo ponto, muito incerta, muito volúvel nos seus momentos principalmente ali quando vai chegando a 19, 17, 18 anos, na parte profissional da profissão, tá? Então, ali há uma peneira que a gente chama, né? É onde filtra, que realmente só vai vencer aqueles que realmente têm qualidade e que pagam o preço para ser jogador de futebol profissional, né? Então, que envolve muitas outras coisas para você chegar até a ser um jogador profissional, tá? Porque o mercado ele é muito restrito na questão de ter poucos clubes que paguem bem, né? Porque a televisão, os jornais só mostram aqueles milionários que estão lá, que estão em time grande, que ganham bem, que têm aquela vida de deslumbre, né? Milhões, carrões, avião, barco, né? Então, isso assim é uma grande minoria. Eu estaria sendo leviano de não abrir os olhos, de repente, de vocês aqui em falar que menos de 3 a 5% vivem essa realidade que a televisão mostra, tá bom? Então, a gente tem que falar da realidade, da concorrência que é, para que o garoto, quando quiser jogar futebol, ele realmente se sacrifique e invista na carreira, mas ao mesmo tempo nunca se esquecendo de estudar, porque é o que eu falei, lá na frente, o funil que a gente fala, né, vai afinando, e poucos são os que conseguem se profissionalizar e ganhar dinheiro. Além de se profissionalizar, ganhar dinheiro, ou seja, ir para um exterior, ou ir para um time grande aqui, ganhar um dinheiro onde possa fazer uma independência financeira. Então, você tem que conciliar sempre, saber. Eu digo sempre que você tem que investir no futebol, ou enquanto joga futebol, em relacionamentos, em amizade e principalmente na formação do seu caráter. Porque quando você, lá na frente, for parar de jogar futebol, ou não der certo de profissionalizar e quiser, no meio do caminho, parar e fazer outra coisa, você vai precisar dessas amizades e relacionamentos. Porque é por isso que muitos aí, que a gente vê e tem exemplos, a televisão às vezes mostra, se envolvem em drogas ou não consegue ter uma formação onde possa desenvolver uma outra profissão a não ser o futebol. Tá? Então, é muito importante você investir em relacionamentos, boas amizades, né? Em qualificação, seja para o futebol ou para outra profissão que você vá, porque um dia você vai precisar disso, entendeu? Então, assim, com relação à pergunta que você fez do mercado de trabalho nessa profissão, no futebol, ele é muito amplo e vasto, só que são para poucos, né? Tem vários times aqui, nós temos times aqui na nossa região de primeira, de segunda, terceira, até quarta divisão, tá? Então, para início nosso numa carreira de futebol, a gente está bem servido aqui a região. Só que a quantidade de garotos, a concorrência é muito grande. Então, você tem que ter sempre um diferencial para vencer nessa carreira. Oi, Ednan, e pensando aqui na sua fala a respeito dessa visão, né? Hoje que a mídia passa que o jogador de futebol tem essa vida que tem Neymar, né? Vamos pensar no Neymar como referência. No ano que você começou a jogar no Corinthians, foi em 96, né? Na década de 90. Isso. Essa visão também de jogador que ganha bem, que tem tipo assim, passava também para a moçada daquela época ou não? Assim, de ter uma carreira prazerosa, respeitada algumas proporções, também sim, tem o deslumbre de você estar sempre na frente da televisão, estar sempre em evidência, nos jornais, nas revistas, né, nos noticiários. Tem esse deslumbre, tinha, só que não era tão bem remunerado quanto é hoje, né?
Então, hoje é muito mais valorizado, hoje é muito, vamos dizer assim, a mídia cresceu tanto que virou uma mídia mundial. Então, o atleta hoje, ele tem que ter consciência que ele é uma referência para todas as crianças do mundo quase, né? Esses que têm essa mídia mundial. Daí a importância de você ser um atleta exemplo, um atleta positivo, né? Que passe a parte profissional da profissão, ou a parte de dedicação, né? Quando a gente compara muito, às vezes, alguns atletas, diríamos, um Cristiano Ronaldo, né, que dá exemplo, que não tem uma, vamos dizer, vamos colocar algumas características, ele não tem uma tatuagem, o cara é doador de sangue, o cara é dedicado, o cara não bebe, né? Então, ele passa a parte profissional e a dedicação dele para conquistar e conseguir os objetivos dele. É lógico, ele é uma referência e um exemplo positivo, quando alguns outros possam ser exemplos negativos na profissão, né? Então, que os meninos que estejam querendo e começando, que possam pegar o exemplo desses positivos. O cara que fez da vida dele, a carreira dele, uma dedicação total para chegar onde ele chegou. A gente vê aí algumas matérias falando da vida dele, a vida sacrificial que é o atleta e que foi a vida dele, e o que é de todo mundo, mas só que nem todos atingem o objetivo como ele atingiu, né? Uns menos, mas não deixa de ser também uma vitória na vida e ter a vida deles e da família transformadas também. João, perguntas? Falando em família, eu gostaria muito de saber como foi a reação da sua família ao descobrir que você queria ser jogador. Eu disse até um pouquinho antes, né, que eu morava em Frutal, né, e sempre assim me dedicando no relacionamento com a minha família, para a escola, né? Meu pai sempre, assim, a gente teve uma vida muito simples também, sempre ajudando meu pai. A gente, para você ter uma noção, a gente tinha uma horta no fundo de casa, onde plantava algumas coisas, que nos meus momentos fora da escola, né, eu estudava à tarde, num período estudava de manhã, então, nos períodos contratempo, eu ajudava meu pai a cuidar dessa horta, eu ajudava meu pai, ele fazia vassoura para vender na rua, né? Tinha que viajar com ele às vezes para sair de madrugada lá com um leiteiro que buscava leite nas fazendas lá para a gente buscar as folhas que faziam a vassoura, os cabos lá no meio do mato para fazer essa vassoura para vender. Então, assim, quando eu cheguei e falei que queria jogar futebol, né? Sempre, meu pai sempre gostou, né? E eu sou de uma família muito grande, éramos em 14 irmãos. Hoje eu já perdi 4 irmãos e meu pai e minha mãe, né? Então não tenho mais eles comigo. Mas eles sempre me apoiaram, meu pai principalmente, minha mãe, os irmãos também sempre me apoiaram. Tanto que só eu, assim, saí, todos os outros gostavam de jogar futebol, e eu sou um dos mais novos, eu sou o 13º, então os outros já tinham passado a oportunidade, isso é uma coisa importante, né, que eu falo, como eu falei da idade de se começar a jogar futebol, então tem que ser novo, porque o futebol passa. Se você perder a oportunidade e passar a idade de você jogar e ir se formando, você vai perder essa oportunidade. Dificilmente você consegue começar a jogar futebol com acima de 15, 16 anos. Então, você tem que começar desde novinho mesmo a levar a sério a vida de atleta. Por isso que eu falo, tem uma dedicação integral em todos os instantes. Então, eles sempre me apoiaram e fizeram com que meu sonho pudesse se tornar realidade. Bacana, Edna. Ô, Edna, como você falou para a gente, né, que você foi aluna aí do PIL, nós estamos tendo uma ex-aluna, a Isabela Grande, que ela foi também aluna, e ela também agora ela é jogadora de futebol. Isabela, quer fazer uma pergunta, quer se apresentar aí, falar um pouquinho de você para a gente matar a saudade dos professores, tem professores antigos aqui ainda.
Ainda tem, hein? Ainda tem. Nem parece faz tanto tempo, né? Mas, Não, mas meu nome é Isabela Grande, eu tenho 22 anos, fui aluna do PIO há 5 anos atrás, me formei em 2016, hoje eu sou atleta de uma universidade americana, da Madonna University, estado de Michigan, nos Estados Unidos. Eu ainda não cheguei lá por conta das fronteiras estarem tudo fechadas, então estou só esperando me liberarem mesmo, né? Que legal, Isabela. Eu acho muito feliz de saber disso. E por coincidência, né, Ana Paula, não, a minha enteada, uma filha do coração, chama Manuela, a Manu, e ela também joga futebol. Hoje ela está aqui no time de Rio Preto, de Realidade Jovem, mas o ano retrasado ela teve... ela joga desde novinha aqui, né? Sempre jogou na escolinha do Luizão, disputando os campeonatinhos aqui desde pequenininha também, desde criancinha. Ele sempre gostou, trocou os brinquedos dela pela bola, né? E hoje ela está aqui, mas ela já teve uma convocação para a seleção brasileira sub-18, ela já foi na seleção aqui do nosso país, já representou o nosso país, e teve no São Paulo também. E hoje está aqui, e nós estamos preparando ela também para... ela tem até um convite de fazer uma avaliação numa universidade da Carolina do Sul, né? Então, a gente está aguardando só, era para ter ido agora em agosto, setembro até, né? Ou antes para fazer essa avaliação, mas por conta da pandemia atrasou tudo aí, mas o sonho continua também, né? Então, eu tenho pessoa em casa que sonha esse sonho também de jogar futebol e de fazer como a Isabela, né? Lá nos Estados Unidos, e ela está se preparando e se dedicando para isso também, né, Paulo? E Isabela. Olha, agora eu vou fazer uma pergunta assim, bem os dois responder, fazendo um favor. É assim, igual você falou a respeito desses 3%, né, da valorização do jogador de futebol, eu acredito que para a categoria feminina, essa valorização, eu acho que ainda não chegou, ou chegou, a gente ainda não sabe, porque assim, a mídia, quando apresenta o jogo do futebol masculino, tem aquele monte de, como eu posso dizer, de patrocinadores por trás, né? E assim, o jogo da seleção feminina quase não aparece, está começando. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho, Isabela, da sua dificuldade e da sua visão, Edna, a respeito dessa categoria, a luta que as meninas estão tendo para alcançar seu espaço. Primeiro, as damas. Olha, acho que de uns tempos para cá mudou bastante a questão do futebol feminino, né? Começou a ter mais patrocinadores, hoje a gente vê times até as meninas estão com o nome na camisa agora e tudo mais, isso é uma coisa que não tinha antes também. Eu joguei um tempo no Sub-19 do Rio Preto, até joguei com a Manu também, adoro a Manu do fundo do meu coração. E era uma época muito difícil, né? Foi meus 16 anos ali e a gente não tinha visibilidade, né? Então a gente tinha que procurar um plano B. Eu acho que o que mais prejudica o atleta, às vezes, mais prejudica o plano A é o plano B, que aí a gente fica naquela, mas se eu for pro futebol, eu não vou ter mais outra coisa para fazer, ou algo do tipo, né? Então, a dificuldade, agora que está melhorando aos poucos, né? Depois que eu tinha passado já com 16, 17 anos, tinha passado numa universidade em Dallas, que fizeram um teste aqui em Rio Preto, eu passei, consegui, mas na época eu não tinha condição financeira de pagar passagem, visto, que são coisas que exigem muito, 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 muito investimento, né, no caso. E aí depois eu pensei que eu já não teria mais chance pelo fato de já ter passado a idade de ser atleta, né, no caso. E aí eu fui conseguir essa bolsa com 21 anos, né. Eu pensei que eu já não tinha mais condições, eu estava correndo atrás de faculdade, isso, aquilo. Aí eu pensei, nossa, por que não conciliar, né, o esporte com o estudo, né? Então, e ainda mais que no caso dos Estados Unidos, eles têm uma visão muito diferente sobre esporte, né? Lá é uma coisa, você estuda e você joga. Fora isso, não tem. Você tem que ter uma boa nota para conseguir jogar, né?
Acho que aqui no Brasil a dificuldade é essa, às vezes é muito dinheiro envolvido, é muito, quero carro, quero, sei lá, quero ter uma mansão, quero um Porsche, isso, aquilo, e não é bem assim que funciona, né? Na realidade, a nossa estrutura aqui se resume em duas coisas, né, no nosso país, o futebol em si, né? Ou seja, no Brasil é business, é negócio, é dinheiro. Então, o futebol feminino ainda não é tratado como um negócio. Então, carece de incentivos da iniciativa privada, das instituições, né, as federações, CBF, né, ligas. Então, você vê todos os projetos que existem aqui para o futebol feminino são de pessoas abnegadas, são pessoas que se dedicam integralmente aqui ou deixam teus negócios, deixam tuas coisas, deixam tua vida para cuidar do futebol por amor ao futebol, por amor mesmo, porque senão não vai acontecer, tá? Tá se abrindo um pouco, tá? Mas muito pouco, no Brasil muito pouco. Por isso que os Estados Unidos é o país do futebol feminino, é um país que mais investe. Por quê? Porque lá as universidades, as escolas são obrigadas a investir no esporte. Primeiro de tudo lá, seja no futebol ou qualquer outro esporte, você tem o esporte universitário. Você tem o esporte, se não passar pela universidade, pelas escolas, né, pelo college e universidade depois, você não vai jogar, não vai participar de nada, você não vai ser esportista, porque tem que passar e tem que estudar, é obrigatório. Primeiro, é igual que a Isabela falou, primeiro você estuda, depois você joga. Jogar é um acessório, né? Anda junto, mas é um acessório. Então, se tivéssemos começado no Brasil com essa mentalidade em estruturar e exigir da maioria das universidades e escolas particulares aqui, que não, praticamente é tudo sem fins lucrativos e não pagam impostos, e não investem em esporte, teria que obrigar também. Nós temos que começar dar um pontapé inicial nisso também. Eu sempre defendi que escolas e universidades têm que investir no esporte, tem que se criar o esporte universitário aqui no país também e passar por eles e eles investirem nessa estrutura e estruturação do esporte. E diremos assim, nós vamos massificar todos os esportes e transformar o Brasil numa potência esportiva, o dia que fizerem isso. Agora, sem uma iniciativa, sem um começo, sem um pontapé inicial, sem pessoas sérias no comando para se fazer isso, acho que o futebol feminino ainda vai sofrer muito. Melhorou muito, mas porque a CBF, o Estado, obrigou aos clubes de primeira e segunda divisão de campeonato brasileiro, o paulista, eu acho que só os times da primeira divisão, que vão ser obrigados a ter o futebol feminino. Mas você não vê ainda os times trabalhando umas categorias de base, desde o sub-10, sub-11, igual tem os homens. Então, nós carecemos muito desse investimento e dessa seriedade na formação dos nossos futuros atletas esportivos, seja em qualquer esporte que for, não só o futebol. Porque o esporte em si é uma oportunidade para todo mundo mudar a sua vida. A gente sabe disso, estamos vendo aí todos os que são esportistas de ponta têm suas vidas e famílias transformadas. Bacana. O João, tem perguntas aí? Sim, tem várias. Bom, eu queria saber, Edna e Isabela, para você também. Quais foram os principais desafios que vocês enfrentaram para essa carreira e se foi muito fácil para vocês ingressarem em algum time? Olha, eu acho que questão de dificuldade, eu acho que a gente já falou basicamente a metade, né? Tem muita coisa ainda, como machismo. Existia muito machismo em questão da arbitragem, quando a gente ia jogar, na época, quando era do Sub-19, a gente não tinha voz, né? Mesmo sendo atleta ali, uma coisa assim, existe muito, muito machismo. E ainda tem, hoje em dia ainda tem muito. Se a menina joga futebol, ela é homossexual. Se ela faz isso, ela tem muita... eles criam muito um estereótipo para o futebol feminino em si, né? Eu acho que isso é uma das maiores dificuldades de você aguentar o tempo inteiro esse tipo de comentário, né?
Eles têm que ter uma mentalidade muito forte para o esporte, para qualquer carreira, né? Você tem que ter uma mentalidade muito diferente. Se você escuta, começa a colocar na sua cabeça o que as pessoas falam e tudo mais, isso vai te prejudicando tanto no físico, né? A mentalidade vai ter o poder tanto de melhorar seu físico ou piorar, né? No caso. Eu esqueci a outra pergunta, né? A outra pergunta é se foi fácil vocês ingressarem em algum time. Na minha opinião, não. Assim, você vê, foi com 22 anos que eu, que eu consegui, no caso, né? Eu fiz teste no Centro Olímpico em São Paulo, na época não passei, acho que foi porque eu não estava boa nisso, né? Fui para o Centro Olímpico em São Paulo, não passei. Teve um teste no Inter, em Porto Alegre, eu fui também, eu juntei dinheiro na época, fui, tinha mais de 450 meninas, então estava muito disputado e já era para o profissional aquele ali, né? Também não passei, e aí foi quando eu também senti que já não era mais para mim, né? Só que aí depois de um tempo que eu fui vendo que tinha outras maneiras de conseguir jogar, né? Eu nunca tive esse desejo de ser atleta de seleção, de jogar profissional, de ganhar milhões. Eu queria jogar, né? Era esse que eu queria, só queria jogar. E aí até que me deram esse conselho de tentar uma universidade americana, né? Que é estudar e jogar pela universidade. Foi um caminho, assim, muito... Não foi nada fácil. Igual eu estou um ano tentando... Desde o ano passado eu estou tentando ir, já consegui a bolsa em maio de 2020 e até agora sempre tem alguma coisa no caminho, sabe? Mas é por isso que é importante a gente manter o foco, né? Porque se fosse em outros tempos, eu acho que até eu já teria largado mão, eu acho. Mas a gente tem que ter um foco. Se é aquilo que a gente quer, a gente tem que ir até o fim. Isso é importante a gente salientar que as dificuldades não podem te fazer desistir do teu sonho, né? As dificuldades nós temos em todas as profissões. Muito pelo contrário, eu acho que deveria até nos motivar, né? Eu acho que você tem que encarar isso como um fator de motivação, tá? Porque no futebol nós temos exemplos aí diários, né? Não sei se a maioria dos alunos, professores lembram, né, do Cafu. Ele mesmo falou que passou por 15, 17 peneiras lá e não foi aprovado, até que conseguiu uma aprovação no time. Mesmo no São Paulo, parece que ele tinha sido reprovado em outras peneiras. Então, a vida do atleta, ela é pautada pela persistência, não teimosia, né? Persistência é você persistir numa coisa que você vê que vai dar certo, né? Agora, teimosia é você persistir no errado, né? Mas a persistência, ela tem que existir, a luta, o trabalho, a dedicação, não pode deixar você desistir dos teus sonhos. Isso que vai te alimentar a você no dia a dia cuidar, né, do teu corpo aí, você que tem essa predisposição ou vontade de querer ser um atleta na vida, né, seja de que esporte for. E o futebol, principalmente, né, essa vida de dedicação. Quanto a se foi fácil entrar num clube, eu não saberia até responder, porque o América foi o primeiro clube que eu vim de Frutal para cá e já fui aprovado na peneira, né, que passou aqui, e eu já permaneci, tá? Mas para quem tem talento, para quem tem a qualidade, para quem se prepara, né, você não pode esperar aonde você está, na tua casa, no teu bairro, no teu campinho lá, alguém ir lá te ver. Você tem que saber fazer a hora e criar a oportunidade e estar preparado para a oportunidade, né? A Isabela falou aí uma peneira lá, tinha mais de 400 meninas, a Manu aqui também já fez peneira no Centro Olímpico também, que a Isabela falou. Então, aqui mesmo, em várias peneiras, a Manu já foi uma peneira lá em Foz do Iguaçu, né, que era uma peneira, tipo assim, um selecionamento para a seleção. O treinador da seleção estaria lá. Eu não precisei fazer isso, mas que eu fui aprovado e já fiquei aqui, né, que era perto de casa. Mas você tem que saber fazer a oportunidade e estar preparado para a oportunidade. Que a gente chama no futebol que o cavalo não passa arriado 2 vezes para você. Passou, você tem que montar.
Então, você tem que estar preparado sempre para que a hora teu sonho te dá a oportunidade de você aproveitar e realizar teu sonho, né? Que é lógico, você ser aprovado em uma peneira de futebol é uma etapa, o começo de tudo. Aí que você vai ver a dificuldade que é e o dia a dia você se sacrificar a todo momento. O esporte é uma vida sacrificial. Não existe, não tem como você se esquecer que, como eu disse lá atrás, o teu corpo é o teu maior instrumento de trabalho. O atleta não tem folga. Você tem que estar a todo momento sabendo o que você está colocando dentro do seu corpo e o que você está fazendo com o teu corpo para você ter sucesso naquilo que você quer. Bacana, gente. Nossa, o orgulho nosso assim de ter dois profissionais assim dessa categoria aqui conversando com a gente, saber que foram alunos do Pilo, assim, acho que no coração não cabe tanto assim. Olha, eu tenho umas perguntinhas aqui que foi enviada aqui no chat, tá? Primeira pergunta foi do aluno do Igor, do primeiro ano, da primeira série. Pergunta para ele quais foram os títulos que ele ganhou e onde foi o auge da carreira dele. Como foi esse auge? Quanto tempo durou? Durou bastante? Durou pouquinho? Como que foi? Assim, quando você sonha jogar futebol, acho que todo momento é importante. Eu sonhava em jogar profissionalmente. Então, eu agradeço muito aqui ao América, onde eu pude começar minha carreira e me tornar profissional. Eu passei grandes momentos aqui também, né? Grandes jogos, né? Aquele campo aqui do pertinho. Por isso que a maioria, tem muitos atletas que estudaram no Pio 10 aí comigo, né? Que depois viraram jogadores também, porque todos os atletas do América estudavam no Pio 10. O primeiro colégio que a gente ia atrás era o Pio 10, porque era pertinho, né? Então a gente lembra de campos lotado aí, esse estádio lotado aí nos jogos. Então, assim, eu digo sempre que eu não tenho um auge. Cada momento da minha carreira são momentos especiais, mas a alegria maior para mim, diríamos, por ser o clube de maior torcida desse país, né, entre Corinthians ou Flamengo, mas eu ter jogado no Corinthians foi uma alegria muito grande. Ter sido campeão paulista também de 97, eu fui campeão pernambucano com o Sport de Recife também lá em 96, né? Então, para mim seria esse auge da minha carreira nesses títulos e nesses momentos também, porque são clubes grandes aí. Fora isso, é o prazer de você estar jogando, né? Eu acho que cada clube tem a sua particularidade. Então, a gente tem que entender e aproveitar cada momento da carreira e fazer desses momentos especiais. Bacana. Aqui a Sara, ela perguntou assim, como em toda carreira tem que haver um investimento total, inclusive financeiro, para depois ver o resultado. É isso? Vocês acham? Vocês pensam nisso? Peraí. Vi você jogando pelo Corinthians aqui em Rio Preto, no estádio do América. Muito bem, a Sara viu, olha só. Legal, legal. Assim que eu fui para o Corinthians, a gente veio fazer um jogo aqui contra o América, assim que inaugurou o estádio novo lá do América, que é hoje lá. Bacana. Mas vocês acham que tem que ter esse investimento financeiro nessa carreira de vocês? Assim, tem que ter um investimento financeiro para depois você ver o resultado? Eu respondo por mim, né? É lógico, no início da carreira sempre tem que haver um investimento financeiro, porque as categorias de base, na maioria, não são nem remuneradas, né? E você vê hoje o exemplo da Isa aí, né? Mas no futebol feminino, eu tenho um exemplo em casa aqui também, que o investimento financeiro, né, do patrocínio, se não existir, dificilmente o sonho se realizará, né? É lógico, em se tratando do futebol masculino,
Menos um pouco, porque, por isso, como eu disse, a partir do sub-11, os clubes já têm estrutura para se manter, né, essas categorias, aí há um investimento bem menor. Quando o garoto tem qualidade, o clube vislumbra, né? Não é o mesmo que acontece com o futebol feminino, porque não adianta o clube investir no futebol feminino, sendo que lá na frente, hoje em dia, no Brasil pelo menos, não existe a negociação de um clube para outro de uma jogadora que vai ser vendida por milhões. Mas já no futebol masculino, sim, tem a negociação, existe essa negociação, os direitos econômicos do atleta, onde vai gerar lucro para a equipe formadora, né? Então, é isso que falta no feminino e que no masculino o clube vislumbra, trabalha formando, pensando nisso. Ou numa venda, numa parceria, numa futura venda, para o clube ter esse lucro sobre essa formação. Eu concordo. Acho que exige. Eu falo por mim, né? Foi um bom investimento que eu fiz, né? Para a questão de conseguir. Cada coisinha que você vai fazer igual, vou falar em questão da Universidade Americana. Eu falo por fora, sem ser a Universidade Americana. Você vai colocar para a entrevista do visto, $250. Qualquer coisinha que você vai fazer, a inscrição de qualquer coisa, $100. Então, para eles, lá, $100, se fosse para a gente R$100, tá bom, até que dá. Mas $100, $250. Então, tudo que você vai fazer assim, exige, você tem que ter como se fala, um fundo de reserva, digamos assim, né? Eu, particularmente, eu sempre tive uma conta da época quando eu mudei para Rio Preto, que eu era de São Paulo, né? Eu mudei para Rio Preto em 2015. Então, desde 2015, eu tinha uma conta que eu guardava para o futuro, né? Que minha mãe e meu pai sempre falava que guarda um dinheiro, não vai gastando tudo que nem louco, que você vai precisar mais para frente. Então, desde sempre eu tive essa poupança, né? Aí hoje refletiu no caso, o planejamento, né? No caso, eu poderia ter investido, sei lá, eu queria mesmo investir em questão de faculdade mesmo, né? Eu falei, quando precisar, vai ter um dinheiro reserva, né? Um fundo reserva, caso aconteça alguma coisa sei lá, por exemplo, minha mãe é diarista, então tem dia que ela não trabalha, tem dia que ela recebe, tem dia que não recebe, então a gente tinha um fundo reserva para caso de emergência, digamos assim, né? E no caso esse de algum investimento de alguma coisa, no meu caso era para a faculdade, né? Então é muito importante você ter uma reserva. A pessoa que fala, eu consegui tal coisa e não gastei nada, é muito difícil, eu acho, né? Pelo menos eu falo no feminino. Categoria de base também, como o Ednan falou, muitos do masculino não tem, mas do feminino eu acho que eu nunca vi, pelo menos, ter base do feminino. Eles vão te dar moradia, vão te dar alimentação, vão te dar roupa, vão te dar isso, vão te dar aquilo. Pode ser que tenha, eu nunca vi, né? Pensando desse jeito, Isabela, que bom que você teve um planejamento, né, para você conseguir realizar teu sonho aqui. Ó, a Sara mandou aqui, Isabela, que você tenha sucesso na sua carreira. Na próxima comemoração de um gol, mande um tchauzinho para os alunos do Pio, tá? Olha, a Érica falou assim, toda lembrança que eu tenho da Isabela estava com uma bola ou na mão ou no pé, eu imagino. Um dos projetos da escola, eu adiantando, e por causa dessa pandemia, acho que não deu para ir adiante ainda, mas nós vamos dar sequência, né? É contar a história da escola Pio X. Eu tenho certeza, assim, que a gente já pode só perguntar para algumas pessoas. Vocês estão vendo, gente? Que beleza. Isabela, obrigada. Oi, Dina, tem mais perguntinha aqui. Isabela, continua aqui no nosso bate-papo, tá bom? Deixa eu ver aqui. Ô, João, você levantou a mão. Isso, tem uma pergunta. Tá. O que um olheiro precisa ou ele avalia num jogador para ele ser aprovado? Basicamente, ele vai ver a qualidade, né, do garoto, né? Hoje em dia, não se avalia em um dia só um atleta, né?
principalmente numa peneira, o olheiro chegou, uma garotada jogando futebol ali, a qualidade técnica dele, habilidade individual. Aí sim, após isso, vendo que esse garoto tem qualidade, aí ele vai aprofundar nas qualidades físicas, vai se levar ele para treinar junto com os garotos da mesma idade do clube que o atleta, que o olheiro trabalha. Então são vários fatores. Primeiro de tudo seria isso, né? A qualidade técnica individual dele. E depois, sim, um aprofundamento maior em todas as qualidades físicas dele, orgânica, questão psicológica, né? Muitos avaliam até a família, o contexto que o menino vive, para ver se ele vai ter estrutura, né, psicológica para depois, no futuro, se transformar num jogador profissional de futebol. A gente sabe também, né, que é outro fator muito importante, que onde a maioria dos atletas de alto nível, de alto rendimento, né, que a gente chama, que faz muita diferença é o controle emocional. Então, muitos analisam isso, só que a gente vai analisar isso lá depois dos 16, 17, 18 anos, profissionalmente, que quando o atleta põe uma camisa para representar um clube, seja no que esporte for, ou representar um país, né, os esportistas nossos de alto rendimento, que às vezes sucumbe, né, caem devido a uma pressão muito grande por resultados. Então, o controle emocional é muito importante. Por isso que existe hoje aí os psicólogos esportivos, né, os coaching, tudo isso daí para potencializar o que o atleta tem de melhor, para ele ter tranquilidade, para ele ter esse controle emocional, para fazer o melhor dele no momento da competição. Muitos atletas a gente vê que são iguais ou melhores do que os que estão aí. Fulano é melhor que ciclano, fulano corre mais que ciclano, salta mais que ciclano. Mas só que na hora de competir, às vezes o controle emocional atrapalha. O cara não tem o controle emocional para fazer na competição o que faz nos treinamentos. Então, isso é muito importante também. Bacana. Pessoal, eu estou vendo aqui, tem o professor Wagner de Educação Física, não quer fazer nenhuma perguntinha aí, Wagner? Conversar com o jogador. O Wilson também, as meninas que estão aqui no Meet. Alguém quer fazer alguma pergunta? Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Bom dia, Dinan, Isabela. Bom dia. Eu já havia enviado algumas perguntas e elas foram feitas. E eu gostaria de agradecer, né, tanto o Ednan como a Isabela, dizer que é um grande prazer, uma grande honra recebê-los, né? Então, muito grato pela contribuição. Obrigado mesmo. Como profissional da área, né, como sou formado também em educação física, a gente sabe as dificuldades que né, Wagner, a gente trabalhar com a educação física hoje, tendo pouco incentivo até nas escolas, né, e a gente trabalha também na diretoria regional de esporte, nas competições esportivas, nos jogos escolares. A gente vê a dificuldade que e vocês, profissionais de educação física, que estão trabalhando com a área escolar hoje, vocês são realmente pessoas que merecem o nosso aplauso, o nosso apoio, porque fazem e tiram leite de pedra, né, hoje em dia, para colocar o esporte na vida desses garotos, né? Então, realmente vocês estão de parabéns e espero que não desistam, né? Não desistam, porque a minha ideia, a minha vontade seria investir cada vez mais no esporte escolar, que eu acho que é o princípio da formação de todo atleta, né? Tanto em escolas municipais, estaduais, federais, até e universidades. Para mim seria, eu vejo como sendo o caminho para transformar nosso país numa nação de referência esportiva. Agora, vai da vontade política, né, e isso não passa pela gente. Mas vocês estão de parabéns e espero que nunca desistam aí. Que bom. A Sara levantou a mão. Sara? Estou aqui. Tá. É o seguinte,
Eu vou aproveitar que os dois foram alunos do Pio-Décimo, né? E já pedi para vocês colocarem aí para a gente quais são as coisas, a gente sabe, como a Edna disse, das dificuldades das questões políticas de cada governo que está a cada 4 anos, e nossa escola é uma escola estadual, né? Mas cada escola tem a sua forma de trabalhar individualmente. Então, como vocês já foram alunos, como é que a nossa escola pode incentivar mais o esporte? O que vocês acham que a nossa escola poderia fazer? Né, que vocês lembram das aulas de educação física, talvez se tivesse mais isso, tivesse mais aquilo, já posso garantir para vocês que a gente melhorou um pouquinho, viu, Isabela, de quando você estava aqui. Mas ainda tem muitas coisas que se podem fazer. Então, assim, que vocês gostariam de lembrar, nossa, quando eu estudava, se tivesse isso lá na educação física, talvez fosse melhor para a gente. Já é uma ajuda para nós também, é uma crítica construtiva que a gente vai ajudar, vai usar para melhorar aqui no incentivo ao esporte. Olha, é bem difícil, né, quando vai falar alguma coisa que a escola pode mudar, ou coisa assim. Por exemplo, na minha época que eu jogava, que eu estudava no Pio, às vezes era, eu acho que só 3, 4 meninas na escola, no período da manhã, que jogavam futebol. Aí isso da escola toda, assim, praticamente, né? Então, por exemplo, às vezes a gente queria, eu particularmente, eu jogava no meio dos meninos. Eu não tava nem aí, até hoje, pelo menos. Então era só eu da minha turma e jogava no meio da gurizada ali. No caso, quando eu gostei muito, foi no meu último ano, né? Que não tinha antes. Eu não me lembro se tinha, na verdade. Mas que eu participei foi o Interescola, né? Aquilo foi. Nossa, para mim foi uma experiência muito legal, porque eu adoro competir, né? Eu sou muito competitiva. Aí quando falava, vai ter Interescola feminino, antes era só masculino, e o masculino eu já não participava, né? Mas isso eu não sei te dizer mais ou menos como que a escola poderia mudar a questão da educação física, assim, porque tem que ter o interesse das meninas também, né? Então, às vezes, eu lembro da professora Adriana, do professor Adalto, que às vezes eles queriam mudar alguma coisa em questão das meninas, mas as meninas ficavam, não quero ficar sentada. Então, acho que tem que vir de alunos e professores, né, no caso. Eles queriam mudar, só que a maioria das meninas não gostavam muito de esporte, né? Não queriam suar, não queriam, sabe? Então, aí depende muito. Eu acho que tem que trabalhar em todas as vertentes, né, em todas as pontas, né, Sara? Porque uma coisa só, ser agradável para um lado só nunca vai ser interessante. Então, passa pelo interesse do aluno, a formação do professor em tornar a atividade uma coisa agradável, alegre, feliz, e a escola oferecer a estrutura. Então, tudo passa por essas 3 vertentes, esses 3 lados, onde uma coisa se completa e se encontra com a outra e faz disso uma atividade legal. Aí sim, depois, vamos dizer, a parte política da coisa, em se criar competições, se criar premiações, né? Como a gente já teve aqui em Rio Preto, Rio Pretíades, Infantíades, né? Essas competições. Eu mesmo participei na época de um interclasse. No Pio 10, nós participamos de um interclasse. Essa quadrinha, a quadra do lado hoje, a quadra ficava lotada aí, todo mundo interessado, né? Todo mundo torcendo as classes, uma classe para outra. Então tem que se criar primeiro esse espírito competitivo e tornar uma atividade em atividades agradáveis, né? Que seja prazerosa para todos. Né? Trabalhar a formação dos professores, né? Em todos os esportes. A maioria das escolas, você vê, tem um profissional de educação física, tira leite de pedra e fica o dia inteiro aí, né? E às vezes não é bem remunerado por isso, ele, por puro amor à profissão, está ali tentando ensinar alguma coisa, mas a estrutura não ajuda, o material não ajuda, né? Então tem que ser um conjunto de iniciativas a se fazer para que desperte o gosto pelo esporte, sabendo que aquilo ali pode transformar uma vida lá na frente, né? Bacana. Ô, Wilson, você levantou a mão, é isso? Levantei, bom dia.
Bom Deixa eu dia. ligar a câmera aqui. Bom dia, Ednan. Bom dia, Isabela. Ô Ednan, na verdade é mais uma coisa que vem acontecendo no esporte hoje, principalmente com os profissionais. E também, mesmo o que a Sara falou, mesmo longe de política, não é nada a ver isso, mas falando do Cristiano Ronaldo, por exemplo, que gerou uma polêmica essa semana aí com relação a não beber Coca-Cola, né? São pessoas que motivam muitos adolescentes, como você mesmo colocou. E aí a gente teve alguns episódios também na questão de festas clandestinas nesse novo normal aí, né? Alguns jogadores que são exemplos. Inclusive teve até um jogador que foi hostilizado pela torcida, né? Quase tomou um couro aí, vamos dizer assim, da torcida na madrugada. Eu queria perguntar para você e para a Isabela também, como que o esporte pode incentivar as pessoas a se cuidarem, em vez E a sua opinião com relação ao que aconteceu com esses jogadores também? Eu acho que é pelo exemplo, né? Eu acho que uma coisa que a gente disse aí, o maior patrimônio do atleta é o corpo dele. Se ele está ali numa farra, numa madrugada, né? Eu criei meus filhos aqui, eles sabendo. Eu falei, filhos, depois das 10, 11 horas, depois das 11 horas, meia-noite, não tem mais nada que presta. Tudo as merda que acontece de acidente, tudo na madrugada, né? Então, vocês, por favor, meus filhos eu ensinei a isso, que madrugada só serve para acontecer coisa errada. Então, e o atleta, para nós, para mim, a madrugada, noite, bebedeira, não condiz com a realidade de um atleta. Eu acho que eles deveriam dar um exemplo, né? Até o Lucas Lima, para você ver, já vem numa situação de cobrança muito grande em cima dele, né? O clube gasta uma enormidade em numerário financeiro, em dinheiro, para manter ele no elenco, para comprar ele, para pagar o salário dele, toda a estrutura que envolve isso, e o atleta não tem dado o retorno esperado, né? Você vê que o próprio Patrick de Paula, né, que é o que você disse aí também, eles perdoaram. Por quê? Porque é um menino que pode dar um retorno ao Palmeiras se for vendido, tem clubes interessados, né? E o Lucas Lima, diríamos assim, virou um peso para o Palmeiras, né? Um peso muito grande, que ele custa muito dinheiro para o clube. Então o atleta tem que ter essa consciência. Ele custa muito para um clube e você tem que ter, o atleta em si tem que ter essa consciência de que ele está ali, né, tendo que dar um retorno para o clube e não o faz, e principalmente nesse momento que nós estamos, né, onde, se você for analisar friamente, os próprios torcedores poderiam até ter acontecido algum acidente, alguma tragédia ali de agredir e ele revidar e acontecer alguma coisa mais grave, cara. Então, é complicado a situação do atleta. Por isso que eu falo que o atleta tem que ter essa consciência. Muitas coisas que envolvem um atleta de alto nível, um atleta de alto rendimento, para ele não levar a sério a carreira ou querer apenas ir lá, jogar o futebol dele, ir embora para casa e fazer o que quer da vida. Então, não é assim que funcionam as coisas. Você tem que levar a sério e saber que você é um exemplo e referência para muita gente, para a maioria desses garotos que hoje estão querendo começar. Nós temos que dar esse exemplo e você vê, né, o Cristiano Ronaldo aí arrumando uma briga, diríamos, entre aspas, uma briga com a Coca-Cola, que a própria Coca-Cola, se você for analisar, é uma grande patrocinadora de esportes. Só que o teu produto não é compatível com a realidade de um esportista. Lógico, você pode tomar tua Coca de vez em quando? Pode, né? Mas não, nem sempre, nunca você vai ver um nutricionista recomendando que o atleta tome um copo de Coca-Cola, né? Sabendo a quantidade de açúcar e substância que não é compatível com a alimentação de um atleta. Mas tem que ter o bom senso também em todas as coisas. Tudo é uma questão, eu digo sempre que na vida tudo é uma questão de equilíbrio em todas as coisas. Então você tem que equilibrar tudo de maneira que seja bom para todo mundo. E principalmente o atleta
mais ainda essa vida de equilíbrio em todos os sentidos da vida dele. Eu acho Bacana. que... Pode falar, Isa. Só complementando o que a Edina já falou tudo que eu pensava já ali. Mas eu acho que tem uma grande diferença entre um jogador e um atleta, né? Igual o jogador, ele é como esse Lucas Lima, e não tem, vai fazer, eu acho que não vai ter consequência de nada, não tem comprometimento com o time, não tem empatia pelo momento que a gente está vivendo também, né? Para ir em festa clandestina, essas coisas. E a diferença do Cristiano Ronaldo, de outros muitos atletas que aí é atleta, né? Que ele leva a sério que aquilo ali é o trabalho dele, que cada ação dele vai influenciar muito, né? Na vida de outras pessoas também, no caso. Então, tem uma grande diferença entre ser só um jogador e ser um atleta, no caso. Bacana. Ô, pessoal, nós já estamos já estamos no finalzinho aqui do nosso ciclo de palestra. Gostaria de perguntar para os dois se nós podemos disponibilizar esse vídeo lá no YouTube, se tem algum problema. Pode disponibilizar? Não tem problema para mim, Ana Paula. Então tá bom. Ô, Isabela, aqui, ó, a Fátima, ela mandou um recadinho aqui, falou: ser jogadora de futebol ou aguentar a equipe da Escola Pio X? Qual que tá sendo mais fácil? Eu li essa pergunta e fiquei, mas gente, que pergunta é essa? Olha, você tá vendo, né? Não vou nem responder, que eu nem sei. Olha, Fátima, ela se absteu da pergunta aqui, ó, ela não quer responder. Pessoal, mas assim, Edina, muito obrigada por estar participando assim, desse ciclo da palestra, falando em nome de todos, depois a Sarap aí o microfone finaliza, mas assim, agradecendo em nome de todos os alunos, todos os professores, toda a equipe do Pio X, assim, orgulho muito grande e ainda de saber que você foi aluno nosso da escola. Muito obrigado mesmo. Isabela, obrigado por essa participação especial aqui, ó, também, falando um pouquinho dessa profissão. Eu só tenho a agradecer mesmo vocês a participar, tá bom? Sara? Ana Paula, não sei, Oi? não sei se tem mais uns minutinhos, porque a gente falou aqui de jogador de futebol, né? De jogador, jogadora de futebol também. Mas para quem gosta do futebol e do esporte em geral, não é porque a gente deu aqui inúmeras, às vezes, dificuldades, né, da profissão, né, a concorrência que a pessoa, às vezes, deva desistir do futebol e do esporte. Porque fora o ser jogador de futebol, o meio do futebol, ele tem muitas outras profissões, tanto que a maioria dos outros profissionais que fazem o futebol existir, que fazem o futebol no Brasil e no mundo, são outros profissionais que o próprio futebol dependem dessas carreiras também, que se abre um leque muito grande, né? Até enumerei algumas aqui, ó. O técnico, que tem um auxiliar técnico e outro auxiliar técnico, né? Preparador físico, auxiliar de preparação física, fisiologista, fisioterapeuta, um analista de resultado, ele pode ser um agente credenciado, ele pode ser um gerente de futebol, supervisor, né? Ele pode ser trabalhar no marketing, publicidade do futebol, do esporte em geral. Então, abre muitos outros leques, e isso eu estou falando diretos, fora as profissões indiretas que nós temos, né? Já que a feira é de profissões, abre um leque enorme aí para inúmeras outras profissões relacionadas ao futebol e ao esporte em geral. Wagner, você levantou a mão, é isso? Sim, aproveitando o que o Edina falou, eu também, como muitos jovens brasileiros, tive o sonho de me tornar um jogador de futebol. Não foi possível, não tive apoio da família, só que eu pude depois realizar em partes através da preparação física. Então, fui preparador físico de 99 a 2003, na Portuguesa Desesportes. Então, trabalhei no futebol de base, sub-15 ou sub-20, e a própria educação física também. Então, eu falo para os alunos, né, que às vezes o futebol tem muitas profissões em seu entorno que você pode realizar em partes do seu sonho.
Então, vai de encontro com o que o Ednan falou. Isso, abre muitas portas, né? Nossa, mas é bem interessante, né? Porque pessoal assim que não tem muita ligação com esse esporte, né? Futebol, você acha que é só o jogador e o técnico, e não é bem assim. Sara? Profissões aí que a gente nem imagina que tem futebol ainda mais o futebol moderno de hoje, o de alto rendimento, de alto nível. Eu só tenho a agradecer, estou aqui, né, para me despedir de vocês, e fiquei muito feliz. Nossa, Ednan, eu não lembro se você já tinha me contado que você tinha estudado aqui, mas eu acho que naquela época eu também não trabalhava aqui, então nós não chegamos a conversar sobre isso. Mas eu fiquei muito, muito feliz, e com a Isabela também, de revê-la, da participação de vocês, da disponibilidade em ajudar o pessoal, né, nesse voluntariado muito produtivo. Vocês vão receber aí uma lembrancinha nossa, tá bom? Um abraço, eu agradeço, e muito sucesso para vocês sempre. Obrigado, Sara, obrigado pela oportunidade, e a gente vai estar sempre à disposição para o que você precisar. Grande abraço a todos. Não dispenso, não. Um abraço. Obrigada, um abraço, pessoal. Isa, quer falar alguma coisa? Olha só, eu sou abusada, chamando ela de Isa. Não, só agradecer mesmo. Muito obrigada pelo convite, eu gostei muito. Então tá bom, pessoal, estamos finalizando o 3º dia de palestra. Amanhã tem mais. Obrigada, Ednan, obrigada, Isabela, obrigada, professores, obrigada aos alunos. Tchau, tchau, até amanhã. Muito bom, gostei. Maravilhoso. Obrigada, Ednan. Obrigada, Isabela, acho que ela já saiu. Gratidão, um abraço a todos. Tchau, tchau. É só você clicar aqui nesse telefoninho vermelho que você sai, tá, Ednan? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ô, Ana. Oi. Tá me ouvindo?